Hoje, o nosso tema, né, é a perspectiva ecorrelacional e as metáforas categoriais, né? As metáforas são possibilidades de nós irmos além de uma primeira percepção daquilo que a gente vê, né? É uma figura de linguagem e um conceito um bocado sofisticado, mas que é amplamente utilizado, né? Quando a gente lê um poema, ouve uma música e tal, a gente se sente muito animado ao perceber essas metáforas, né? Hoje o dia amanheceu chovendo aqui no Ceará, mas aí eu lembrei, tem um filme que me marcou muito, que se chama O Carteiro e o Poeta. Acho que é um filme antigo, talvez alguns de vocês já tenham assistido esse filme. Conta a história do Pablo Neruda, que por questões políticas ele se muda para Itália e tem uma amizade com uma pessoa muito simples, que é um carteiro. Em determinado momento, ele começa a conversar com o carteiro sobre os poemas que ele está escrevendo, e ele fala de metáfora. E aí o carteiro diz assim, mas o que é metáfora? Aí o poeta olha para o céu como está hoje, e diz assim, quando eu digo, o céu chora, isso é uma metáfora, né? Quer dizer, essa ideia do céu chorar, quer dizer, não é só de chover, porque o tempo de chuva acaba sendo um tempo mais melancólico, acaba sendo, né? A gente acaba ficando mais encolhido, tem essa coisa E, quer dizer, é você pegar uma ideia, uma concepção e ir além, né? Dessa imagem, né? E eu fico pensando, né, estava pensando como é que o João tinha chegado às ideias das metáforas categoriais, né? Na ciência, a gente sempre vem trabalhando com categorias, e o João vai buscar as metáforas categoriais. E aí, ele pode dizer se faz sentido ou não, mas ele estudou durante muito tempo, vem estudando a cultura sertaneja, que ele passou muito tempo lá em Irauçuba, no trabalho dele do doutorado, e a cultura sertaneja é repleta de metáforas, porque é o modo como se lê o ambiente, né? Tem um mote de cantoria que eu amo, que diz assim, o sertanejo se veste de esperança quando cai uma chuva no sertão. Essa ideia do sertanejo se vestir de esperança, que coisa mais bonita, né? Eu me modifico, né? Eu me modifico internamente, mas me modifico externamente também. O livro do João, né, da tese, do doutorado, é um mergulhar nessa cultura sertaneja e um mergulhar na beleza, na poesia dessa cultura, né? O livro todo tem muitos momentos, muitas partes que são de um lirismo camponês, né? E é importante e interessante isso, você se colocar no lugar do outro, se sentir o outro. Em certa medida, é uma forma de nós sairmos da metáfora enquanto figura de linguagem e nós sermos a própria metáfora, nos fazendo o outro. Isso tem tudo a ver com Freire. Nós irmos além de nós mesmos, porque onde nós estamos não nos basta, porque nós queremos nos sentir mais, porque nós queremos ir além do pouco que nós somos. E nós vamos além do pouco que nós somos, nos experimentando e nos sentindo no outro, nós sendo o outro. Vocês sabem, né? A nossa busca constante de atualizar, de trazer novos elementos para aquilo que a gente já vem pensando, refletindo, né? Essa é uma proposta que tem a ver com a ecopraxis, né? Então, a metáfora categorial da ecopraxis está muito associada a essa expansão dos horizontes, né? Continuamente, e sempre reconhecendo os limites
né, os limites das possibilidades perceptivas de cada um de nós. Então, eu penso que pensar nas metáforas e metáforas categoriais da perspectiva estão muito associadas a essa potência do enriquecimento contínuo, né? Inclusive, hoje amanheci reflexivo em torno de algumas palavras que nós temos utilizado regularmente, como, por exemplo, superação, transcender, né? Transcendência. Essas palavras também são metáforas. Uma coisa curiosa, eu trabalhei com o Hégio durante muito tempo, né? Supervisionando, assessorando, orientando nesse campo. E uma coisa muito interessante é que nem sempre a gente percebe que a palavra é uma metáfora, né? Nem sempre a gente percebe que as letras são metáforas. E em perder essa compreensão da complexidade do que significa uma palavra, uma letra, a gente perde a potência delas, porque aí a gente acaba circunscrevendo, a gente se limita literalmente a circunscrever o sentido da palavra, o sentido da letra, né? Então, A, I, O, U são vogais e a gente fechou a questão em torno disso. Mesma coisa as consoantes, enfim. E aí a gente vai perdendo a riqueza que é isso, porque, na verdade, o que distingue a oralidade do letramento, o que separa o oral do letrado, é exatamente a potência possível e não efetiva de fazer essa correlação ou conexão entre a palavra e a realidade. Isso é tão sério e isso é, em certa medida, um projeto de sociedade. O Manfredo vai nos alertar que na modernidade, do ponto de vista sociológico, que é diferente a modernidade do ponto de vista filosófico, né? O conceito de modernidade para a filosofia difere do que é para a sociologia e para outros campos do conhecimento. Então, do ponto de vista sociológico, a modernidade está muito conectada a essa distorção na leitura do real. Na modernidade, nós convertemos o real em imaginário e esquecemos que esse imaginário precisa ter alguma conexão com o real. Então, em virtude dessa distorção, a representação se torna verdade e o real se torna fake. Então, essa é uma distorção da modernidade. Então, o que é real nem sempre é percebido na sua realidade e na sua realeza. E a gente passa, então, a interpretar o mundo a partir da informação. E essa informação nem sempre é verdadeira, porque nem sempre está conectada, tem raízes na vida. Então, as metáforas, elas podem ser utilizadas na potência que elas trazem e no reconhecimento de que a metáfora, muitas vezes, é utilizada de forma indevida para exatamente construir uma narrativa falsa. Então, a mesma metáfora que serve para uma falsa narrativa pode ser um instrumento precioso para nos alargar os horizontes, que foi quando eu comecei a conversar aqui com vocês sobre a concepção de ecopraxis. Então, a nossa ideia é começar falando rapidamente sobre as metáforas para chegar nas metáforas categoriais, que vocês já entendem até mais do que eu, mas que vale muito a pena a gente revisitar apenas para fazer essa articulação. Por que metáforas? Por que metáforas categoriais? Então, entender, por exemplo, essa ideia de que nós estamos trabalhando com a concepção de metáfora a partir de um referencial paradigmático, que é a perspectiva ecolacional. E a perspectiva ecolacional é essa lógica que se fundamenta do ponto de vista educativo, na dialógica freiriana, e do ponto de vista sociológico, na interculturalidade crítica e na decolonialidade, ela se propõe a integrar quântica, ecologia, político, social, psíquico, físico e espiritual. Então, essa proposta paradigmática, ela tenta fazer essa integração desses valores, dessas áreas do conhecimento, para que a gente possa fazer uma leitura muito mais complexa do real. E quando nós estamos falando de complexo aqui, nós não estamos falando de complicado, né? Nós estamos falando de potência de compreensão. Uma outra discussão importante, né, que a gente já fez referência rapidamente, além da interculturalidade crítica, é a questão da decolonialidade. Por que interculturalidade e decolonialidade para se falar em metáforas, né? Porque, na verdade, toda a lógica da modernidade, dessa sociedade moderna, é uma lógica capitalista que tem como objetivo desagregar, desunir. Como diria Zygmunt Bauman, que é o sociólogo do início do século XXI, o primeiro dos primeiros
30 anos do século XXI, nós vivemos numa sociedade moderna que se pauta exatamente por essa fratura das relações, né? Dessa vaporização das relações. E a interculturalidade crítica, ela nos chama a perceber a importância de reconhecer as diferenças culturais como potência para uma reelaboração da sociedade a partir da riqueza da diferença. E a decolonialidade vai dizer, por sua vez, que é nessa conexão, que é nessa junção, nessa união pensada no desvelamento dessa lógica capitalista, imperialista, eurocêntrica, colonializante, opressora, que a gente tem a possibilidade de sair dessa lógica. Eu trouxe a música do Gonzaguinha, Caminhos do Coração, que a gente vai meio que pensar junto com ela, sem nos deter muito tempo, a razão do limite do nosso tempo, mas ela diz assim: há muito tempo que saí de casa, há muito tempo que caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo e um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de muita diferente gente, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que a gente pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nas linhas que estão nas palmas das nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Por que eu trago essa música nesse momento da minha fala? Para a gente entender a relevância essencial da afetividade, a relevância essencial da riqueza de elementos que são trazidos pelo Gonzaguinha, quando ele conta essa jornada dele ao longo da vida, e o quanto nós somos permeados, marcados por nossas histórias. E o quanto essas histórias ampliam ou limitam a nossa percepção da realidade. Mas que as interações com as pessoas fazem com que nós sejamos muitas pessoas, porque nós vamos incorporando, como diz a metáfora categorial do saber parceiro, a gente vai incorporando outros saberes que não são nossos originalmente, mas se tornam nossos nas interações. E essa jornada que aqui está na palma da nossa mão vai nos dando essa potência de expandir a nossa própria compreensão do mundo e, portanto, uma metáfora que num determinado momento tem o seu limite, num outro momento tem o seu limite amplificado, tem uma expansão da sua percepção de realidade. E isso é muito interessante a gente pensar. E aí eu faço uma brincadeira que está lá na minha tese de doutorado, já é uma propaganda para o livro que virá daqui a pouco, né? Em que eu faço uma relação entre os princípios dialógicos de Freire e algumas metáforas categoriais, só para exercitar essa experiência de fazer conexões, né? Então, por exemplo, a perspectiva da escuta, que Freire fala como uma questão tão importante, nós estamos fazendo uma associação à metáfora categorial da contextualização. A perspectiva de uma horizontalidade na humildade, que é ressaltada no princípio do diálogo, com os grupos aprendentes, né? A questão da amorosidade, com a ideia do autor ou da autora, que vai se tornando cada vez mais na medida em que acolhe amorosamente. E a perspectiva da criticidade, que está muito associada ao saber parceiro, né? Porque o saber parceiro é feito ou é tecido exatamente a partir de uma compreensão de mundo mais reflexiva. Aí eu entro num slide, inclusive, que já usei muitas vezes, com essa imagem, né, dessa árvore, que para mim é o símbolo do sertão, né? É impressionante, essa árvore, ela está nesse lugar há mais de 40 anos, e essa árvore, ela tem sua ligação, as suas raízes estão mergulhadas no solo rochoso, no cristalino do semiárido. Então, isso tudo aí embaixo dessa árvore não é areia, não é solo, entre aspas, fértil, é pedra.
e essa árvore está aí, entre as pedras, viva. Quando dá uma chuvinha, essa árvore se enfeita de verde, né, de flores, e essa árvore está lá, permanentemente viva, no meio desse pedraral. E eu trago isso como uma referência das metáforas, do Terceiras Metáforas, porque mesmo na situação mais estéril, é possível nós utilizarmos a realidade como elemento de feitura de um mundo melhor, de riqueza. Então, por exemplo, boa parte de vocês fizeram referência ao sertão, principalmente os meninos e as meninas que estão em outros lugares, né? Mas é muito forte isso aqui também, né? Em quem mora no urbano, de pensar o sertão, principalmente o semiárido nordestino, como uma região árida e feia, ou pelo menos com muita pobreza. E, na verdade, isso não é bem assim. Para quem convive mais intensamente com o sertão, sabe que não é assim. Eu construí um banco de imagens com milhares de fotografias do sertão, e vocês vão encontrar principalmente fotografias de coisas bonitas. Muito mais do que cactos e mandacarus, que é quase sempre a imagem que associam ao semiárido. Inclusive, a gente faz uma discussão sobre isso no nosso livro, ressaltando a ideia do semiárido ligada ao cacto. Mas o cacto ele é um vegetal que tem uma riqueza também muito, muito interessante. Quando a gente olha para o cacto, a gente só vê espinho. Entretanto, dentro do cacto, ele carrega água, né? E o cacto ele é um alimento riquíssimo. Ele próprio, o cacto, é um alimento riquíssimo. Então, a gente desconhece a riqueza que é o cacto, porque a gente só fica na aparência espinhenta que ele pode transparecer para nós. Esquecemos, inclusive, a linda flor que o cacto nos oferece, né? Então, é incrível, é incrível. E como disse a Inambi aí no chat, né? O sertão é esse lugar de um horizonte largo, que é o que me encanta profundamente. Quando eu olho para o sertão, eu vejo, de fato, um horizonte incrível diante da gente. E a metáfora é exatamente isso, propor alternativas. Porque, a partir da metáfora, nós podemos dar sentido. E, ao dar sentido, a gente pode significar, né? Ou seja, construir coletivamente um significado. Porque a diferença entre sentido e significado é exatamente o sentido tem a sua singularidade e o significado a pluralidade. Então, essa possibilidade de interlocução entre o singular e o plural é uma outra potência que nós temos implicitada ou implícita nas metáforas. Então, vamos olhar aí para isso, né? Metáfora, ela é uma composição, no seu sentido etimológico, entre duas palavras, no grego, meta e phero, e que significa exatamente carregar de um lugar para o outro, né? É interessante isso, né? E aí eu escrevo um textozinho sobre essa questão, que eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura, que diz assim: a meta está fora, mas precisa ter suporte dentro. É desde dentro que podemos estabelecer metas. Se desconhecemos o nosso lugar de origem, será difícil chegar aonde pretendemos ir. A metáfora, em geral, simboliza, manifesta um recurso cultural de tentar ser entendido. Sinais trazem significados compartilhados. Entretanto, tem um limite. Os símbolos são signos abertos à interpretação, mas trazem uma pauta da cultura, daquilo que Humberto Maturana denomina de consenso, que potencializa a ação. A meta está dentro e permite o diálogo. Meta dentro e fora. Aí eu estou trazendo a importância do ponto de vista neurolinguístico ou neurofisiológico, vamos colocar assim, da metáfora. Porque a metáfora também tem essa possibilidade interna, né? Eu terminei de falar nisso, é a partir de dentro que a gente vai tecendo a metáfora, mas é a partir do dentro que geram fora que está dentro. E possibilita exatamente o diálogo entre o meu dentro e o teu dentro, né? E, do ponto de vista do dentro, nessa perspectiva neurofisiológica, a metáfora também estabelece ponte de comunicação entre os nossos dois hemisférios cerebrais. Então, ela tem esse condão, essa potência de fazer com que a gente
estabeleça um diálogo entre a nossa racionalidade cognitiva e a nossa racionalidade afetiva. Então, a dimensão do afeto, ou da amorosidade, que Freire vai dizer que é o pressuposto fundamental do diálogo, ela estabelece uma ponte com essa dimensão da cognição. Então, o hemisfério cerebral esquerdo, que é o locus da dimensão mais cognitiva, possibilita dialogar a partir da metáfora com o hemisfério direito do cérebro, identificado mais com a nossa criatividade, com as nossas abstrações, com a potência da nossa mente inconsciente. Ao mesmo tempo, também, a partir de uma metáfora, nós podemos ativar uma dimensão do inconsciente afetando o consciente. Então, a metáfora não tem apenas um papel comunicativo na externalidade da relação com o outro. Ela também tem um papel comunicativo na nossa relação conosco mesmo. Então, a partir da metáfora, eu sou capaz de proceder com ações internas que podem me curar, por exemplo, de um trauma de infância, que podem me curar, por exemplo, de alguns disparos psíquicos que eu tenho, né? Então, ela não apenas tem uma função da linguagem comunicativa com o outro, mas ela também potencializa a linguagem comunicativa de mim para comigo próprio, gerando toda uma lógica transformadora, né? É incrível, é impressionante. Sim, Inabe, a arte é uma grande metáfora, né? E uma coisa importante, por que a perspectiva ecorrelacional ela opta por usar metáforas, as metáforas e os causos, né? Porque ao invés de a gente trabalhar com categorias e conceitos, como é feito habitualmente pelos padrões hegemônicos dos paradigmas comunicativos, dos paradigmas educativos, a pedagogia ecorrelacional ela trabalha a partir da metáfora e dos causos, né? Porque ela entende que a grande maioria de nós, raramente mais do que 20% da população educativa desse país, estudantes, discentes, não mais que 20%, regra geral, são ligados a uma cultura letrada. 80%, basicamente, da nossa população em condições de aprendizagem em sala de aula é uma população oral ou residualmente oral no Brasil, e eu suspeito que boa parte do mundo. Mas eu não tenho competência, porque não tenho elementos, dados, estatísticos para dizer isso. Mas no Brasil, sim. Então, nesse sentido, a oralidade ela é fundamental. E a oralidade me leva a compreender a importância de que a comunicação se dê a partir de causas e metáforas. Isso foi um achado da minha tese de doutoramento, né? Está lá posta na minha tese. Porque isso faz uma diferença significativa. E uma prova concreta disso é Paulo Freire. Por que Paulo Freire faz tanto sucesso nos processos de alfabetização, a ponto de ter em 40 dias alfabetizado mais de 300 pessoas, no caso da experiência exemplar acontecida no interior do Rio Grande do Norte? Exatamente porque toda a proposta freiriana é uma proposta pautada na questão da oralidade. É pautada nessa ideia de causos e metáforas. Então, por exemplo, o primeiro processo que se faz numa proposta pedagógica pautada em Freire é a investigação temática. É uma pesquisa sobre a realidade das pessoas envolvidas no processo. E é a partir dessa realidade concreta que eu elaboro metáforas capazes de serem trabalhadas na sala de aula. Então, a metáfora, ela tem uma raiz na realidade, né? E é a partir dessa compreensão da oralidade que eu sou capaz, efetivamente, de ter uma interação didático-pedagógica que gere reais significados. Então, a oralidade é realmente o grande elemento, o grande propulsor para a gente pensar a partir da metáfora dos causos. Eu digo sempre que, em decorrência desses achados da tese, eu cheguei a escrever um artigo no qual eu digo assim, que nós somos ensinados como professores e professoras a ensinar para pessoas virtuais que não existem em lugar nenhum, ou são exceções, ou melhor dizendo, né, na sala de aula. Então, a gente aprende a ensinar as exceções, e não a maioria das pessoas que a gente encontra na sala de aula. Porque a maioria das pessoas que nós encontramos em sala de aula são frutos da cultura oral ou residualmente oral. E, portanto, nós temos que ter uma formação para trabalhar com essas pessoas, para poder dialogar com essas pessoas, né? Ontem, na minha disciplina de didática, a gente estava utilizando a metáfora da viagem para pensar o planejamento.
E aí os meninos diziam assim, olha, se eu vou para o exterior, eu tenho que aprender a língua do lugar onde eu vou, para poder me comunicar, para poder interagir, para poder aproveitar a minha viagem. E é exatamente isso. A gente perdeu essa competência da cultura oral, da linguagem própria da oralidade, e quer dialogar a partir de uma língua que não é compreendida pelas pessoas com quem interagimos. Então, as metáforas e os causos, eles nos potencializam, nos possibilitam estabelecer um diálogo significativo com as pessoas com quem interagimos nas salas de aula. E, nesse sentido, né, reconhecer essa questão da oralidade, nós vamos começar a pensar algumas questões. Por exemplo, na minha tese eu vou falar do lugar de diálogo, né? E eu brinco com esse conceito, né, que foi tão bem elaborado pela Djamila, e ricamente traz uma contribuição imprescindível para a gente pensar essas opressões que se dão, né, nas diferenças sociais. E eu trago o conceito de lugar de diálogo como uma espécie de destaque às interações possíveis a partir do lugar de fala, né? Então, lugares de falas podem interagir criando o que eu chamo de lugar de diálogo. E na verdade objetiva, ressaltar essas peculiaridades de cada espaço-lugar, mapeando as potências e fragilidades e peculiaridades de cada uma dessas cartografias, né? Então, isso me permite reconhecer as diferenças e estabelecer interações entre essas diferenças como oportunidade de alavancar uma compreensão mais ampla. Então, esse lugar comum, ele potencializa a nossa compreensão mútua. Por isso eu estou chamando isso de lugar de diálogo. E as metáforas, elas são uma instância comunicativa essencial a partir desse lugar de diálogo. Outro conceito que eu estou trazendo na minha tese titular é o conceito de dispositivo dialógico, né? Que também tem a ver com a metáfora. Porque a metáfora é um dispositivo dialógico de excelência. Por quê? Porque essas metáforas, elas geram, né? Como vocês próprios disseram quando foram falar sobre a música de hoje, né? Que a partir da metáfora eu crio imagens, crio movimentos, dou cores, como a Renata fez referência na fala dela, né? Então, o dispositivo dialógico é exatamente essas estratégias, instrumentos e procedimentos que favorecem o dialogar, né? Então, por exemplo, a amorosidade, que é um princípio dialogal, ele é um dispositivo preferencial, porque ele não pode ser pensado apenas como dispositivo, né? Porque ele é um princípio, mas ele também é um dispositivo. Então, o dispositivo, ele traz em si o reconhecimento dos princípios, mas ele utiliza instrumentos e procedimentos que decorrem desses princípios, né? Então, a partir da amorosidade, eu sou capaz de interagir com as pessoas de uma maneira singular, eu sou capaz de interagir com as pessoas levando uma concepção de pluralidade, eu sou capaz de realmente acolher as pessoas e estabelecer um processo que nos leva, como a metáfora, mais além, né? Então, por isso a metáfora é efetivamente um dispositivo de diálogo, um dispositivo dialógico. Então aí eu estou retomando que a praxis, ela emerge a partir dessas conexões que nós estabelecemos, né? Eu estou retomando aquela discussão da conexão entre os hemisférios e o metaforizar, portanto, pode ser um importante aliado nesse movimento do ensinar e aprender, porque agrega e integra os princípios dialógicos, né? Aí eu trago algumas metáforas da tese apenas para ilustrar isso que a gente está conversando aqui sobre a importância das metáforas. Então, na minha tese de titular, eu trabalhei com essas 4 grandes metáforas que se desdobravam em outras, né? Eu trabalhei com... E aí eu faço correlação eu fiz toda uma brincadeira na minha tese, pegando cada metáfora dessa e discutindo-a enquanto metáfora no processo dialógico, discutindo-a enquanto metáfora que ilustra e ilumina no sentido de favorecer a compreensão do que emerge do campo teórico, né, da pesquisa, mas também eu vou titular cada capítulo a partir dessas metáforas. Então, por exemplo, capítulo 1, o caminhante e semeador.
Capítulo 2º, labirintos e tecelagem. Capítulo 3º, teia epistêmica. Capítulo 4, a borboleta. Então, cada capítulo desse está ligado a uma metáfora dessa, porque, na verdade, eu vou dizendo, vou retratando por que eu estou usando essa metáfora ali. Não quer dizer que eu não pudesse fazer isso de outro modo, né? O que eu estou querendo mostrar é a riqueza que representa uma metáfora dessa. Então, quando eu estou falando do caminhante semeador, eu estou contando a minha jornada. No caminhante semeador, eu vou dizer que o caminho, o caminhante e o caminhar vão sendo feitos, né? Eu vou dizendo que o caminho é o método, quer dizer, é o procedimento, é como eu vou trilhar essa jornada, eu vou mostrar o que é que eu estou trazendo na bagagem, né? E vou falando dos entrecruzamentos, né? E ao mesmo tempo que eu vou caminhando, eu vou semeando. Porque na medida que eu vou caminhar, eu vou me alimentando, eu vou jogando sementes fora, eu vou interagindo com as pessoas, eu vou potencializando situações, e tudo isso se dá no próprio caminhar. Então, o caminhar ele é constitutivo do nosso próprio modo de ser, né? E do nosso ser enquanto ser. Aí eu vou para o capítulo seguinte, onde eu vou discutir a questão dos labirintos e tecelagens, né? Eu quero dizer que eu fui muito inspirado aí por um mito que eu já trabalhava desde do meu mestrado, que é o mito do Teseu e o labirinto, né? E eu vou dizer que é a partir desse labirinto que Teseu tece um fio de conexão, né? Brincando com a história de Ariadna, né? Que, como vocês sabem, ela é filha do soberano de Creta, ela cai de amores por Teseu e oferece ao Teseu uma saída do labirinto a partir do fio afetivo que ela integra. Aí eu vou dizer exatamente isso, a potência da afetividade que favoreceu a saída do labirinto, né? E aí eu vou brincar com a tecelagem, que o tecer se dá exatamente em decorrência da necessidade que a gente tem de sair dessas situações que nos limitam em determinados contextos. Então, para sair dos nossos limites, dos nossos labirintos, nós podemos tecer alternativas de compreensão da nossa realidade, que vai desvelando, portanto, a possibilidade de saídas e expansões da nossa própria compreensão de mundo. E tudo isso eu estou falando, estou trazendo o exemplo da tese, mas isso tudo é para ilustrar a ideia do uso da metáfora, né, gente? Eu estou tentando exemplificar concretamente o uso da metáfora. Então, a metáfora da teia, que é, para mim, uma das principais metáforas do ponto de vista epistêmico-metodológico e do ponto de vista epistêmico-pedagógico, né? Porque a teia é uma metáfora que a gente vem usando há muito tempo e que identifica essa potência de alargar o nosso paradigma, reconhecendo que essa tecelagem na teia, gerando a teia, ela é uma grande metáfora da compreensão de que a teia alarga a nossa percepção de mundo. Porque aí, por exemplo, por que a teia, a aranha usa a teia, né? Para alargar a sua percepção. Então, a aranha é capaz de capturar um inseto lá na ponta oposta onde ela se encontra, pela feitura da teia. Porque a teia tem uma arquitetura tal que permite receber o sinal de qualquer conexão que ocorra com ela. Então, reconhecer-nos enquanto seres capazes de tecer uma teia é reconhecer-nos como seres capazes de aprender mesmo não estando presentes em determinados lugares. A grande demonstração disso hoje é o web, né? A teia que é a internet. Então, mesmo eu estando aqui, eu estou interagindo com a Michelle lá em Minas, eu estou interagindo com pessoas que nem estão conectadas aqui agora, né? Que estão recebendo, de algum modo, esses sinais, essas informações que nós estamos aqui estabelecendo. Então, isso vai repercutir em pessoas que eu nem conheço, né? Provavelmente a Michelle vai conversar sobre alguma dessas coisas aqui com alguém que eu não conheço. E esse alguém, apesar de não estar em contato comigo, vai capturar compreensões, informações com as quais ele interagiu a partir da Michelle, que interagiu a partir desse encontro, que interagiu a partir de uma história anterior. Então, essa teia vai se alargando. E aí a gente vai poder impactar muito mais gente, vai recebendo o feedback, o retorno, vai tendo retorno também dessa expansão da teia gradativamente. Então, por exemplo, né, a cada encontro eu recebo também informações de pessoas com as quais eu não estou interagindo. E alargando, portanto, a minha teia.
Aí, a metáfora da borboleta, que é a metáfora inspiradora do Geade, né? Porque a borboleta, ela, na verdade, é o fruto maduro da lagarta. Então, essa transitória caminhada da lagarta até a borboleta é muito interessante, né? Porque eu, inclusive, tive a oportunidade e o privilégio de assistir um desenho animado criado pelo filho do professor Fleury, que esteve conosco ano passado aqui. E o filho do Fleury, ele até apresentou, né, o desenho animado feito pelo filho dele, que mostra essa coisa da lagarta até chegar à borboleta. E aí ele traz uma frase de Richard Beck, né, que vocês conhecem de muitos livros interessantes, como a história da gaivota, Fernando Capelo Gaivota, né? Longe é um lugar que não existe, são coisas do Richard Beck, e o Beck vai dizer o seguinte: o fim da vida, né, que a borboleta imagina ser a entrada na crisálida, é, na verdade, o nascimento da borboleta, né? Então, o que para as pessoas seria o fim da borboleta, na verdade, é o nascimento. O fim da lagarta é o nascimento da borboleta. É muito legal essa metáfora que o Richard Beck traz, né? E a gente está trazendo exatamente isso como o eureka, né? Do cérebro eureka, percebi uma coisa que eu não tinha a menor condição de perceber. Eu fui para além do imaginável, né? Entrar como lagarta num casulo e sair como uma borboleta é algo inimaginável, né? Quer dizer, se a gente for imaginar isso, é incrível, porque é ir para uma situação que você não consegue perceber antecipadamente. Então, você pode pensar assim, pô, cara, a lagarta, por mais que ela utilize a imaginação de estar voando, para ela, a lagarta, é muito pouco provável que ela tenha essa capacidade. Porque ela está ali numa perspectiva quase que bidimensional, né? E aí, de repente, se vê lançada no horizonte do voar. É uma viagem incrível, extraordinária. Então, essa é a potência da metáfora. É a potência de sair de um lugar totalmente circunscrito, quase que bidimensional, como eu disse, para uma perspectiva de 5 dimensões, vamos dizer desse modo. Então, os 3 As aí, né, a metáfora e os 3 As é um desfecho transitório para a nossa conversa de hoje, dessa apresentação, exatamente porque amor, alegria e arte, eles são potências de superação, né, desse modo de ser, ou dessa ineptidão para a dialogicidade. Porque, a partir dos 3 As, do amor, da alegria e da arte, nós temos a possibilidade da escuta total na humildade, na fé, na disponibilidade para o outro, na amorosidade, na curiosidade constante como perspectiva epistemológica de feitura de um mundo melhor, né? Como semente de ser mais. Então, é um pouco essa ideia que eu queria trazer para compartilhar com vocês hoje, ampliando um pouco a discussão que a gente vem fazendo das metáforas anteriores, né? E aí eu retrato, de novo, a questão das metáforas categoriais, que a gente já discutiu aqui um pouco a partir da leitura que vocês fizeram das imagens, para a gente entender que a gente pode trabalhar com as metáforas categoriais a partir de música, a partir de imagem, a partir de desenhos, a partir de poemas, a partir de declamações, a partir de gestuais, né? Então, todos esses são elementos de metáforas que podem ser utilizadas na feitura do que nós chamamos de metáforas categoriais. Por que a perspectiva relacional trabalha a partir da ideia das metáforas categoriais? Porque nós entendemos que os conceitos e categorias, eles limitam e matam. Então, por exemplo, quando eu digo assim, árvore, imediatamente você pensa na árvore como um objeto limitado a uma ideia que você tem de árvore. Então, isso tem uma limitação a partir da sua experiência de conexão com a árvore. Mas ela pode ser ampliada, né? Ela pode ser expandida. Então, quando eu uso o conceito de cadeira, eu imediatamente vejo um objeto, uma cadeira. Então, ali tem um objeto morto dentro de você.
Entretanto, se eu penso isso enquanto metáfora categorial, eu amplio a ideia da categoria para uma ideia de um ente vivo. Então, eu não penso mais, eu posso pensar a árvore não enquanto árvore, mas enquanto um ser vivo, com toda a sua potência. Se eu penso esse ser vivo enquanto potência, eu não vejo mais a árvore enquanto uma palavra, árvore, mas sim a ideia do que é árvore. É totalmente diferente da palavra árvore. A palavra árvore é uma categoria, é um conceito. A ideia da árvore é um ente vivo que está conectado a todo um conjunto de árvores, que está mergulhado no solo, que é vivificada pelas energias que ela pode extrair a partir das suas raízes, que é conectada com o universo a partir da sua copa. Ela está produzindo energia, está transmutando energia. Então, é toda uma outra lógica. Então, a metáfora ela traz essa potência. Então, quando eu junto metáfora categorial, é uma tentativa de estabelecer uma conexão com a ciência, mas não ficando restrito à leitura científica da realidade. Porque a leitura científica da realidade quase sempre é explicitada a partir de palavras, a partir de conceitos, a partir de categorias. E aí, então, é a tentativa de manter viva a ideia a partir da metáfora. Então, metáfora categorial é uma tentativa de estabelecer uma articulação dialógica entre a ciência e a vida viva, pujante, potente. Nambi levantou a mão. É porque tu trouxe o exemplo da árvore, né, João? Um dia desse passou no Pedro Bial um pesquisador da Alemanha que diz que as árvores se comunicam. Aí eu fiquei pensando, para além da pesquisa, né, que ele apresenta belíssima, que eu não assisti toda porque eu dormi, mas enfim, toda para achar, mas assim, eu fiquei pensando como alguém chega nesse objeto. E aí é por esse caminho, realmente porque a palavra árvore, né, o Machado Paz, ele fala justamente da necessidade da gente escovar, como os arqueólogos, a palavra. Mas ele diz que eu queria escovar as palavras para escutar o seu primeiro esgar, o esgar de cada um, escutar os seus primeiros sons, né? Bígrafos e tal. E aí eu fiquei pensando como aquele homem que chega a esse objeto, assim, de olhar a árvore que você já nasce, elas já estão aqui, e ele consegue um olhar para poder entender que ela pode sim se comunicar e conseguir comprovar isso pela ciência. Então, de fato, quando você diz assim, a palavra ela é crua, se a gente olha crua, né? Mas quando você traz como metáfora, e aí você abre outros olhares para essa palavra, inclusive para os objetos, né? Eu acho fantástico. E aí, como você falou no exemplo árvore, eu quis já trazer esse exemplo desse pesquisador que consegue pegar essa palavra e conseguir ver algo que todo mundo sabe que é vida, que está pulsando algo ali, né? Porque a gente vê árvores crescendo aí pelas ruas e tal, mas como chegar a essa percepção que ela de repente se comunica e comprovar isso, foi preciso um olhar mais largo, que é isso que você está apresentando, era isso. Inambi, uma coisa que eu só queria discordar, mas no bom sentido do que você está dizendo, é o seguinte, a gente não vê a árvore crescendo. É incrível, a gente perdeu essa capacidade de perceber a árvore crescendo. A gente vê a árvore. A gente perde essa capacidade de percebê-la no seu movimento vital, no seu movimento de crescimento. É aquilo que na tese eu chamo de história em média res. Eu só vejo aquilo que está diante de mim nesse mesmo momento. Não consigo perceber toda a trajetória que tem, né, fazendo ela chegar até aqui e potencializando ela ir adiante. Então, isso é a primeira questão que eu queria destacar. A segunda questão tem um videozinho, um desenho animado na internet, muito massa, falando sobre essa conexão, né, essa teia que existe de comunicação entre as árvores. Muito bacana. Inclusive, tem um filme também, eu posso depois resgatar, porque semana passada eu tive no fórum relativo ao Fundo Nacional de Educação Ambiental, né? E no Fundo Nacional, uma das ideias que está surgindo é a gente produzir um filme sobre isso, mostrando a potência da comunicação entre as árvores, né? E aí, algumas das referências são essas, esse desenho animado que está aí na internet, um filmezinho que já foi feito
em torno dessa questão e algumas discussões que estão sendo produzidas na ciência para mostrar exatamente essa capacidade de comunicação entre as árvores, né? Fazendo com que uma árvore, por exemplo, sinta que estão derrubando árvores lá na frente. E aí essa árvore vai ter uma reação a priori a essa agressão que está sendo feita. Enfim, é incrível, é impressionante. Tem uma flor que quando a abelha se aproxima, ela escuta e ela produz mais néctar. Interessante, né? E aquele filme Lucy, que é uma ficção, que ela toma, né, uma droga lá sem querer, aí tem um momento que ela passa e ela vê a comunicação das árvores, porque ela estava com a cabeça, né, a porcentagem do cérebro muito mais ampliada. As metáforas categoriais foram no caso, assunto lá da sua tese de doutorado, na pesquisa de Irauçuba? Elas começam lá na tese, elas começam lá na pesquisa em Irauçuba, mas aí continuam, né, sendo aprofundadas, elaboradas. E aí tem alguns artigos onde a gente vai fazer esse aprofundamento, melhor, etc. João, eu acho que, pegando aí um gancho do que Inhambê falou, e que você também colocou aí, né, que nós perdemos a capacidade, né, de nos conectarmos com o que está acontecendo, né? Então, a gente perde aí, né, um pouco da nossa sensibilidade, né? E essa perda, né, da nossa sensibilidade é um dos fatores essenciais que a gente pode apontar como a dificuldade que nós temos de perceber essas metáforas, ou, além disso, nós temos que desenvolver, né, mais esse nosso lado mais sensível para passar a perceber, e também, né, acho que nos desligarmos, né, das nossas referências, né, nos permitirmos o novo, né. Por exemplo, na música que vocês apresentaram no começo, né, eu fiquei, assim, vendo, né, que a gente sempre fala e escuta falar do Nordeste, né. Nordeste, aquele povo sofrido, aquele povo triste, aquele povo... É o que a gente vê, né, principalmente a gente escuta muito isso, né, no Sul e Sudeste eles falam isso, coitado, um povo triste, um povo muito sofrido, e na verdade a gente vê a música uma outra história, né, uma outra levada, uma nova perspectiva, né, quem disse que o nordestino é um povo triste, é um povo que... Não é o nosso referencial, e eu acho que esse nosso referencial, dentro do que a gente vem discutindo, ele precisa ser decolonizado, né? A gente não pode ficar com esses referenciais, e eu acho que quando a gente tem esse único referencial, né? Olha, o Nordeste é um povo sofrido, o Nordeste é aquela coisa toda, não sei o quê, eu acho que a gente contribui, não é? Para que possamos aí, disseminando esse preconceito, essas coisas todas que existem contra o Nordeste, contra o povo nordestino, né? Então, quando você coloca aí, né, aquela imagem da árvore, uma árvore, então a nossa referencial, tem que ter terra, senão a árvore... Não, ela nasceu ali, está ali, então não é isso, né? Então, acho que a árvore, ela foi ali que você coloca, se adaptou a uma determinada situação, né? Então, a gente só consegue ver, olha, para uma árvore nascer, ela tem que ter água, ela tem que ter uma terra. Não é assim. Eu acho que quando a gente pensa dessa maneira, né, a gente se fecha a outras perspectivas, né? E aí eu acho que o Paulo Freire vem nos dizer, olha, a gente tem que estar aberto ao novo, né? Eu estou chamando isso de calejamento epistêmico. Efetivamente, a questão do calejamento epistêmico é uma consequência desse modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, são estratégias, eu digo sempre que é um pacote, né? Nós temos um pacote colonializante. Nesse pacote colonializante, tem algumas estratégias padronizadas. Uma delas é fragmentação, outra delas é alienação, outra delas é perda da afetividade, né? Então, quer dizer, na medida que eu vou perdendo a sensibilidade diante da vida, eu vou tendo maiores dificuldades de uma compreensão mais abrangente.
Isso faz todo sentido que você está trazendo para nós. Então, as metáforas, quer dizer, a alegria, amor e arte, né, mergulhados nessas metáforas, elas têm essa potência. Eu fico encantado com os poemas do Manuel de Barros, eu fico encantado com a música do Alceu Valença, né? Cara, são potências. Eu estou dando esses dois exemplos mais rapidamente aqui para vocês, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, a potência que é a metáfora, porque ela possibilita alargar a nossa percepção diante da realidade e nos leva para um outro lugar inimaginável. Então, é da lagarta para a borboleta, quer dizer, é de eu estar me arrastando aqui no chão, não conseguindo perceber sequer o que está acima, e de repente eu estou voando, vendo tudo numa perspectiva muito mais ampla do que qualquer pessoa que está em pé. Né? João, e você coloca, só te interrompendo rapidinho, quando você coloca aí essa questão dos cantores nordestinos, né? Me veio aqui, quando você está falando isso, aquela música tropicana lá, Morena Tropicana, do Alceu Valença, não, é Morena Tropicana, pele de caju, sabe? Aquela coisa toda, jabuticaba, teu olhar noturno, quantas metáforas e tanta profundidade tem ali, né? Exatamente. E possibilita a gente perceber isso com uma riqueza que a palavra não oferece. A palavra mata, como diz o Evangelho, né? O Espírito vivifica. E o que é o Espírito nessa perspectiva? É exatamente essa potência criadora que tem na metáfora. Porque quando você ouve uma música dessa, se você tiver sensibilidade para entrar em contato com ela, você imediatamente cria imagens, você imediatamente se sente transportado para determinados lugares, né? Então, com o Amâncio e o nome do outro Vanildo Villanova. Vanildo, né? Quando eles oferecem... Cara, você imaginar que a chuva é como se fosse as veias. Cara, é espetacular, né? É espetacular. Então, gente, olha, a criança é o grande exemplo, né? Porque a criança tem uma vivacidade potente, né? Ela consegue olhar para o mundo com a abertura que a gente vai perdendo na medida que a vida vai fazendo a gente calejar. O calo, né? Vocês sabem que o calo ele é criado pelo organismo para evitar uma sensibilidade dolorosa diante da vida, né? Então, por exemplo, o cara que trabalha na enxada, né? Todo dia, ele vai calejando determinadas áreas da mão para poder resistir àquele trabalho cotidiano com aquele instrumento. Então, aquela área do calo evita que ele fique sofrendo pelo atrito com o cabo da enxada. Então, nós nos calejamos diante da vida. E a gente precisa urgentemente revitalizar essas áreas. A gente precisa urgentemente voltar. E a gente tem medo, né? Porque tem muita gente que defende a ideia de que o amor nos deixa expostos, né? Nos fragiliza. Você se sentir condoendo da dor alheia, você vai viver cheio de dor. E não é assim. Não é assim. Isso é uma lógica maldosa do modelo de sociedade capitalista que estabelece tudo como mercadoria. Então, se a gente sai dessa ideia da posse, do domínio, da propriedade, a gente não tem por que sofrer de amor. A gente pode, sim, perceber mais amplamente a vida. Então, é preciso a gente reconfigurar essa lógica que circula na sociedade, que tem por objetivo nos isolar, nos tirar a potência da sensibilidade, né? Então, não é à toa que os artistas, assim como o companheiro Fernando Leão aqui, Mira, dentre outros, e outros, Rinaldo, não é à toa que esses artistas têm uma riqueza, né, na sua comunicação, porque exatamente se permitem manter continuamente aberta essa sensibilidade e ampliá-la, inclusive, né? O Fernando sabe disso mais que qualquer um de nós, que tem todo um trabalho no teatro, né, exatamente para potencializar a sensibilidade do artista, né, para permitir que essa pessoa amplie a sua conexão com o mundo, com a vida, né? Ou, como diz o Antônio Cláudio Moreira aqui, como dizia o Raul, o amor só cresce em liberdade. Não, eu só queria fazer que eu na verdade, acabei aqui me calando diante do êxtase, da amplitude das palavras, mas eu queria colaborar com o termo da perspectiva ecorrelacional, João. Me veio
pequeno insight em torno das metáforas, a relação muito profunda que tem entre as próprias metáforas categoriais com a perspectiva ecorrelacional, né, na sua feitura da palavra, a tentativa de encontrar, talvez, essa terceira margem do Guimarães Rosa, né, considerando que a princípio e a priori só tem duas margens no rio, essa terceira margem é essa ampliação da possibilidade da travessia humana, né, encontrar, por exemplo, nesses tempos de pandemia, eu já havia falado isso aqui, numa perspectiva ecorrelacional, que outras conexões nós podemos fazer para além por exemplo, da noção do toque, né? Que outros corpos nós podemos atingir para além da fisicalidade, que outras matérias nós podemos atingir, porque se a gente pensa em materialidade, a gente pensa que é o físico, e não é. Há outras materialidades para além da própria fisicalidade, ou seja, há outras racionalidades. Então, eu penso que a própria perspectiva ecorrelacional tem uma relação muito profunda entre as metáforas, porque elas dialogam muito, né? A própria multidimensionalidade, a própria visão de ter epistêmica, todas elas acabam, de alguma maneira, encontrando essa terceira margem, porque amplia a possibilidade. E, para mim, eu acho que nesses tempos de pandemia, mais do que nunca, uma perspectiva ecorrelacional nos transmuta, por exemplo, para outras conexões, porque nós estamos absortos agora dessa conexão da fisicalidade, por exemplo, os corpos. O que ela atinge, primeiramente, o vírus? Eu vou fechar para a capacidade do cheiro, do tato, do paladar, mas aí eu conecto outras possíveis conexões, outras materialidades, atingindo outras racionalidades. Eu penso que, nesse sentido, uma terceira margem do rio, como diz Guimarães Rosa. Tem que ter tridimensionalidade, mas na perspectiva de que ela possa nos alavancar para uma outra perspectiva mais ampla. Não ficar na tridimensionalidade, não ficar na terceira margem. A terceira margem é só uma abertura para novas dimensões. É sempre importante a gente entender isso, né? Quer dizer, a gente precisa estar, como é que eu posso dizer, brincando com as palavras, brincando com as ideias e não se limitando a elas, porque a limitação dessa tridimensionalidade nos prende a esse plano, né? E a ideia é exatamente a multidimensionalidade. Então, percebê-las numa perspectiva multidimensional é muito interessante. Por isso é que o conceito de ecopraxis, ele sempre trabalha com a ideia de que, por mais ampliado que a minha percepção seja, ela tem limites transitórios, mas ainda existem. Então, é para além da terceira margem, exatamente. Queria perguntar para o professor, não para esse momento agora, mas talvez para um próximo momento, se, com relação às categorias, às metáforas categoriais, se a gente poderia preparar um momento onde cada categoria que ele aborda, como ela se conectou, em que momento foi reconhecida por ele na trajetória de docente ou discente, né? E muitas vezes elas fazem sentido para mim, mas elas fazem sentido através da minha percepção do que eu já li sobre, né, os textos, mas acho que poderia ser bastante válido também entender como, por exemplo, a subalteridade ou a transposição informacional foram reconhecidas pelo professor nesse processo formativo, em quais realidades, né? Em quais momentos aquilo fez sentido não só no processo educacional, mas no processo de vida mesmo, né? De como aquilo poderia transformar a vida das pessoas e relacionando também com todas as outras categorias. Era mais como sugestão mesmo para ampliar, né, ainda mais a percepção do tema. E concordo com o Rinaldo, que considera essas metáforas categoriais um enorme fundamento da perspectiva ecorrelacional, né, também. Eu queria, aproveitando a oportunidade que o Gabriel me traz, para ilustrar com 2 artigos que eu acho que vale a pena para quem tiver interesse em aprofundar algumas questões que eu trouxe hoje aqui. Um deles, eu até passei ontem para o Fernando, que envolve a questão das narrativas autoformadoras, né? E nesse artigo que eu falo das narrativas autobiográficas, um artigo de 2009, que eu apresentei na Amped,
eu vou mostrando um pouco como é que essas metáforas elas foram se... Não é a gênese das metáforas, mas é um experimento que demonstra a emergência das metáforas numa relação didático-pedagógica, né? Então, elas ali não está a gênese das metáforas propriamente ditas, mas mostra um pouco como é que elas vão surgindo no processo de ensino-aprendizagem. Então, e o outro artigo que eu quero sugerir é um artigo que me veio à mente quando a Inambê estava falando, que tem a ver com a gente ser médium da gente mesmo, que é o seguinte, ó, eu vou falar lá da relação entre texto, pretexto e contexto, que tem a ver também com a questão das metáforas. Porque é o seguinte, todo texto tem um pretexto que lhe potencializa o acontecimento. E esse pretexto ele tem um contexto de origem. E a gente nem sempre atenta para esse fato, nem como leitor e nem como escritor. Nem como leitora e nem como escritora. Entretanto, isso é importantíssimo. Porque eu preciso reconhecer, aquilo que eu já falei hoje em relação às metáforas, eu preciso saber de onde eu estou partindo. Aí me lembra o poema de Constantino Cavafis, né, que eu faço citação num outro artigo interessante, que vale a pena ser pensado, que fala exatamente dessa coisa que quase sempre na escola a gente... o que trata da Ítaca, o título do poema é esse, a Ítaca. E esse poema do Cavafis, ele é muito interessante, porque ele vai dizer exatamente, problematizar uma coisa que eu problematizo enquanto pedagogia correlacional, que é aquela ideia de que a educação ela tem um telos, né? E aí eu só penso no telos, só penso no telos, só penso no telos, e não vejo o processo. E o processo é mais importante do que é mais importante a jornada através dos portos, como diz o Constantino, do que a chegada à Ítaca, né? Então, a trajetória que a gente faz, a jornada que a gente faz, ela é muito mais primorosa do que o final. Tem um filme muito interessante, que eu não lembro exatamente o título agora, não sei o que, da Liberdade, que conta a história de um atleta que sofreu uma paralisia, e ele era um atleta de elite, mas ele deixa de poder fazer atividade física, né? E toda a luta no filme é ele tentando se superar. Então, ele vai se superando devagar, ele entra em contato com um cara, que é um guia espiritual, e esse cara, então, vai dizer para ele o que ele precisa fazer, e vai ensinando. E numa das etapas do processo, já quase finalizando o processo, ele diz assim, olha, você precisa subir essa montanha, porque você vai perceber coisas extraordinárias. Aí o cara sobe a montanha, depois de conseguir, né, ir superando várias coisas, ele chega e sobe a montanha. Quando ele chega lá em cima da montanha, ele olha e não percebe nada de excepcional. E aí ele pergunta ao cara, né, ao guia, ele diz, como assim? Eu cheguei aqui e não estou percebendo nada de excepcional. Ele diz, você não está percebendo porque você não olhou o caminho que você fez. Porque o excepcional era o caminho. O caminho ia lhe dar a excepcionalidade. A chegada acima do monte abre um leque de possibilidades, mas ela é muito mais perceptível na medida em que você foi percebendo a jornada. Então, eu falo sobre isso no livro, para dizer que o problema é a questão. O título do artigo, inclusive, é isso, o problema é a questão. Por quê? Porque, na verdade, a gente não percebe o problema como potência, a gente percebe o problema como obstáculo. E, ao perceber o problema como obstáculo, eu nego a potência do problema. Na matemática, por exemplo, vocês sabem disso, o problema é essencial para o aprendizado, não é isso? Você tem que aprender a resolver o problema para poder aprender matemática. Mas não é só na matemática, é na vida. A gente precisa resolver os problemas para aprender a vida, para aprender a viver. Então, essa ideia que eu trago nesse artigo, né, que a perda da amorosidade faz a gente perder a capacidade de elaborar boas questões, porque a gente está sempre preocupado com as respostas e não com as perguntas. Quando o que nos ensina é o perguntar e não o responder. E todo o modelo de escola que a gente tem, hegemonicamente, é pautado na resposta e não na pergunta. Aliás, o professor se nega a responder uma pergunta se ela não estiver casadinha com a resposta que ele tem para dar. Então, só pode fazer perguntas se tiver a resposta já previamente elencada. E isso é exatamente o acontecimento decorrente da falta de amorosidade do professor na sua relação com os estudantes. Porque se há amorosidade,
a pergunta é o que eclode naquele momento. A pergunta é o que espontaneamente acontece. E as pessoas temem, porque isso tira daquela ideia de planejamento que, na verdade, é uma tentativa de controle e não de projeção de crescimento. Então, eu diria que esses 3 artigos vão ajudar vocês a pensarem sobre as coisas que eu conversei hoje, né? O problema e a questão. O outro artigo, que eu não vou lembrar o título agora, que é um artigo que eu publiquei num livro no Rio Grande do Sul, que eu posso também passar para vocês, e o terceiro artigo é esse artigo que eu fiz referência agora, que fala sobre formação e perspectiva relacional, né? Então, são 3 artigos que eu acho que vão ajudar vocês a elaborarem uma reflexão mais acadêmica para tudo isso. E em relação a esse terceiro artigo que eu passei para o Fernando, que tem a ver com as narrativas, eu queria só ressaltar ainda mais uma vez que ele vai mostrar para a gente a trajetória desse processo na relação pedagógica. E que o artigo que eu publiquei lá no Rio Grande do Sul, ele fala de uma questão importante, que é que nós, quando a gente pensa, esse pensar é capaz de nos impulsionar a agir. Mas o agir não é o pensar. E o pensar não é o agir. São dimensões distintas. E a gente nunca faz a compreensão, elabora a compreensão sobre isso, porque às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. Já aconteceu com vocês? Acho que não, né? Então, por que a gente pensa uma coisa e fala outra? Porque são dimensões distintas, e eu tomar consciência desse fato vai me dando uma compreensão melhor desses processos. Isso é essencial, entender que eu sou médium de mim mesmo. Porque nesse momento em que eu entendo que uma dimensão ela impacta na outra, mas não diretamente, eu passo a compreender que a própria vida traz essas distinções que eu nem sempre tenho consciência. Então, eu posso olhar para uma caneta e não ver caneta, ver outras coisas.